Gente, hoje nós vamos começar uma série de mensagens. Na verdade são só 2 domingos. Começa hoje e termina domingo que vem. Eu queria que colocasse o tema aqui para nós, por favor. O tema é o poder transformador da vida cristã. E eu queria que você abrisse comigo lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. É um texto muito conhecido, mas eu queria começar essa mensagem a partir desse versículo, para a gente abrir essa mensagem dessa série. Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Esse texto aqui é bem conhecido. Quem encontrou? Amém? Então diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez. Tudo se fez. Vamos ler de novo? Vamos lá, coloca aqui para nós. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez. Amém? Irmãos, às vezes a gente tem buscado uma palavra que venha ministrar, falar ao nosso coração, para Deus mudar algo na nossa vida. E eu vejo que tem tantas palavras que Deus tem ministrado nesse altar, palavra que vem que nos constrange, palavra que você olha e diz: uau, que palavra, irmão, essa palavra foi muito forte. Só que essa palavra que às vezes você fala: uau, que legal, que bênção, às vezes não está acontecendo nada. Às vezes nada muda naquilo que você está vivendo hoje. E sabe o que eu entendo? Às vezes o que nós estamos precisando não é nenhuma palavra nova, mas sim voltar a alguns princípios bíblicos simples que estão na palavra de Deus, que pode fazer toda a diferença. Pela ânsia de você buscar algo novo, você sai até da Bíblia, você sai até daquilo que a Bíblia tem para a sua vida, porque a gente sempre está buscando algo que venha mexer com os nossos sentimentos. E às vezes o que Deus vai fazer na sua vida vem da simplicidade, dos princípios mais simples que você já conhece dentro da palavra de Deus. E aí você está buscando uma coisa que venha mexer, que venha sacudir a sua vida. Você está igual Elias, quando está naquela caverna, esperando que Deus mais uma vez manifestasse através do fogo, porque Deus tinha usado ele para derramar o fogo do céu. Mas naquele momento Deus não queria mais se manifestar como fogo. Agora ele veio como brisa. Ele não conseguiu detectar Deus, porque ele não imaginava que Deus ia vir naquela brisa, mas sim naquela pancada, naquele fogo, naquele barulho. E às vezes as coisas mais simples da vida mexem com a gente, transformam nossas vidas. Às vezes atitudes tão simples podem mexer comigo, com você, pode transformar algumas coisas, algumas atitudes. E a Bíblia é cheia desses princípios. E o tema é o poder transformador da vida cristã, irmão. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Você já parou para perceber como tem gente que estão anos na igreja, anos e anos, e elas nunca transformaram a sua vida, nunca tiveram uma transformação relevante? Você conhece alguém assim? Estão tempo na igreja, estão congregando na igreja, mas nunca tiveram uma transformação relevante. O que é uma transformação relevante? É quando você olha para uma pessoa e diz: poxa, uau, cara, essa pessoa mudou. É nítido que essa pessoa, ela teve uma mudança. Ela mudou os pensamentos, ela mudou o seu comportamento, ela mudou o seu direcionamento. Então é muito claro que essa pessoa teve uma transformação na sua vida. E sabe como a Bíblia chama isso? Ela chama de metanoia, que é a mudança de mentalidade ou transformação interior profunda. Então você entende que existe uma metanoia, uma transformação. Paulo lá em Atos 9, ele passou pela essa metanoia profunda. Quando a Bíblia diz que ele, no caminho de Damasco, ele teve aquela revelação de Jesus, e Jesus se manifestou para ele. Ele ficou cego 3 dias, e pelas mãos de Ananias ele foi curado. Depois de alguns dias, irmão, ele estava pregando na sinagoga, e todo mundo ficava assim: ó, o que está acontecendo? Esse não era aquele que maltratava os cristãos lá em Jerusalém, que destruía? Não é aquele que pegou a carta dos sacerdotes para levar presos os cristãos que invocam o nome de Jesus para os principais sacerdotes?
E eles se escandalizavam, eles ficavam atônicos. Como é que ele conseguiu mudar, irmão? Como é que aquele homem simplesmente que veio com sangue no olho para destruir os cristãos, para prender, levar preso, e agora ele estava testificando de Jesus. Mas claro, irmão, tem pessoas que elas se transformam mais rápido do que outras pessoas. E sabe por quê? Por causa de 3 coisas. A primeira, pelo nível de entrega, pela revelação recebida e pela experiência obtida. Na verdade, Paulo teve essas 3 coisas na vida dele. Ele teve essas 3 coisas. Paulo, ele teve a experiência no caminho. Ele estava indo, ele teve aquela experiência. Ele teve a revelação, porque Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele se entregou àquele momento, a ponto de obedecer a ordem de Jesus através da revelação. Então Paulo teve tudo isso. Só que essas 3 coisas você só recebe dentro da vida cristã. E você não adquire somente aqui 2 horas de culto. Não. Você adquire essas 3 coisas no dia a dia, caminhando com Cristo. É na caminhada com Cristo que você adquire essas 3 coisas: nível de entrega, revelação recebida, experiência obtida. É dentro da revelação. Cristo é o nosso modelo, irmão. Ele passava noite nos barcos, nos montes, nas vigílias, muitas vezes orando, buscando ao Pai. Mas era nas suas andanças, era na sua caminhada que Deus operava milagre através das suas mãos. Era na sua caminhada que se manifestava a glória de Deus sobre ele. Irmão, era na caminhada do seu ministério, era na caminhada da sua vida que seu ministério se estabelecia. Deixa eu dizer algo para você: é na caminhada com Cristo na sua vida que você vai mudar a sua história. Não tem como. É na caminhada que você vai viver milagre. É na caminhada onde você vai viver os propósitos de Deus. Então é caminhando com Ele que você vai viver tudo isso. Irmão, eu me converti, na verdade, eu recebi Jesus na adolescência 2 vezes. Eu fui na igreja e recebi Jesus 2 vezes na minha adolescência, ali em torno entre 14 e 15 anos. E só que essas 2 vezes que eu fui e recebi Jesus na minha adolescência, nada mudou na minha vida, porque eu não estava decidido viver a vida cristã. Eu não estava decidido. Mas só que eu tinha vontade, irmão. Eu tinha muita vontade, só que eu não tinha disposição. Tem pessoas que têm vontade, mas não têm disposição. E a disposição é que faz toda a diferença, porque é a sua movimentação para você viver. E eu tinha muita vontade, irmão. Eu tinha alegria de ir para a igreja e receber Jesus. Eu me lembro que na época existia uma moda que você deixava os cabelos crescer. E como a minha mãe deve estar aqui, cadê ela? Está por aqui, né? Ali. Tá não, né? Ela proibia eu deixar meu cabelo crescer. E como eu queria crescer meu cabelo, eu deixava crescer dentro do chapéu. Naquele tempo os jovens usavam muito chapéu. Eu fazia um pezinho aqui atrás, e quem olhava assim colocava o chapéu, colocava todo o cabelo para dentro. Quem olhava assim via aquele pezinho. Não, o cara tá com o cabelo curto. Irmão, eu deixei meu cabelo crescer sem minha mãe perceber, só usando o chapéu. Porque eu pegava, ela ia crescendo, ia colocar o chapéu, quando eu saía, tirava. Mas quando eu chegava em casa, eu colocava o chapéu e dormia de chapéu. Então, eu me lembro que uma vez eu estava comendo assim na cozinha, a Tatiana chegou e puxou meu chapéu de uma vez, e o cabelo caiu. Minha mãe disse: que é isso? Mas você sabe como é que é adolescente rebelde, né? Não tinha quem fizesse cortar meu cabelo. E ali eu estava... Aquilo era muito importante para mim, aquele cabelo. Eu cuidava daquele cabelo como mulher cuida do seu cabelo. Ia no salão, deixava tudo bonito ali, bem arrumado. Meu cabelo dava na cintura, todo por igual. Claro, hoje eu não gosto de cabelo grande. Não é pecado que use, mas eu não gosto. Você não vai rir de cabelo grande. Mas era uma moda de adolescente. Aí eu aceitei Jesus. Uma dessas 2 vezes que eu voltei para Jesus, eu fui para a igreja, eu estava com esse cabelo. Eu cheguei no meu discipulado e disse: olha, vem cá, eu tenho que cortar meu cabelo, porque agora eu sou crente.
disse, mas não precisa disso, irmão. Deixa teu cabelo assim. Não, mas o meu cabelo está muito grande. Não precisa. Ele ficou ali, não precisa. Eu disse, então tá, deixa eu tirar aqui. Quando eu tirei, caiu aquela cabeleira lá na cintura. Eu disse, não, rapaz, tem que cortar esse cabelo. Está muito grande. Mas, irmão, mesmo eu amando, gostando do meu cabelo, eu cortei o meu cabelo, mas eu não transformei de vida. Eu cortei, mas eu não decidi viver a vida de Cristo, porque eu tinha vontade. Até que em 1906, eu decidi no meu coração se voltar para Jesus. Bom, nesse ano, eu tinha mais ou menos entre 17 a 18 anos, 96. Naquele momento ali de 1996, eu tinha entre 17 a 18 anos, por ali. Estava saindo do 17 para entrar 18 anos. E naquele tempo ali, eu decidi se voltar para Deus de verdade. Então, mas para mim se converter, passou 3 anos. Foram 3 anos para mim chegar a uma convenção de verdade. Só que esses 3 anos, irmão, foram os 3 anos mais difíceis da minha vida e os anos mais poderosos da minha história. Porque dentro desses anos, irmão, desses 3 anos, eu vivi coisas sobrenaturais. Desses 3 anos, eu vi coisas que Deus fez na minha vida, que eu achava que Deus não poderia fazer na minha vida. Foram 3 anos de milagre, de mudança, de transformação. Eu vi Deus agir de uma forma tão tremenda. Por quê? Porque eu estava decidido a viver a vida cristã. Eu me lembro de uma certa experiência que eu estava dentro do ônibus, indo pegar a pastora Iva, né? Ela estava fazendo faculdade ainda, aqui na UFAC. E eu estava numa guerra, eu estava naquela depressão, aquela luta na mente. Eu parecia estar dentro do ônibus, estava morto-vivo. E eu saí daquele ônibus, saí ali na frente da UFAC. Quando eu desci a rua, eu vi como uma glória veio e me abraçou. Uma presença tão maravilhosa. E uma voz veio e disse, tudo que tu está passando, tu vai ensinar o meu povo. Cara, eu comecei a falar língua estranha no meio da rua. Comecei a falar, falando língua ali. Cheguei lá onde a pastora estava, que era a escola, lá a sala dela. Debaixo daquela graça, irmão. Era uma luta, mas existia experiência. A outra experiência que eu tive, eu estava numa igreja e eu vi algumas pessoas falando língua, e de repente se levantou uma pessoa e começou a interpretar. Eu digo, meu Deus, eu quero isso para a minha vida. Porque um falava em língua, o outro interpretava. Que nós chamamos o dom de interpretação de línguas, né? O dom de interpretar. E aí naquele momento, não, Deus, eu quero. E eu tinha uma oração das 17 horas, já falei essa oração para você, foi uma oração que marcou a minha vida. Todo dia, 17 horas, na minha casa, de tardezinha, tinha uma oração entre eu e mais 4 irmãos. Irmão, eu recebi tantas coisas nessa oração. Eu acordava de manhã ansioso para chegar dia 17 horas na minha casa, lá na sala para orar. Eu podia pegar, se levantar de manhã e começar a orar, não podia? Mas para mim, aquele lugar, aquela hora, aquele momento, era o momento que eu ia me entregar. E naquela noite, quando eu entendi, eu vi aquilo ali, eu disse, Deus, eu quero interpretar minhas línguas. Quando foi no outro dia, eu acordei ansioso, 17 horas, hoje eu vou buscar. Quando chegou às 17 horas, nós começamos a orar. Eu disse, Deus, eu quero interpretar minhas línguas. Irmãos, eu estava orando em línguas, e de repente eu comecei a entender algumas coisas. Deus falando comigo de coisas que aconteciam ainda na minha vida, e eu parei e disse, meu Deus, eu estou interpretando aquilo que eu estou falando. Cara, aquela experiência mexeu muito comigo. E isso é vida cristã, irmão. E isso é viver a vida cristã. Uma outra experiência que eu tive, que eu já falei aqui outras vezes, foi quando Deus me usou pela primeira vez para profetizar. Eu estava saindo da minha casa, eu ia pregar lá na Sobral. Só que no caminho, eu tive uma experiência de uma unção descer sobre mim. Eu estava numa moto, eu tinha uma bizinha. A unção veio, me abraçou novamente, e eu senti que algo ia acontecer. Nós chegamos naquela igreja, comecei a pregar. E aí no final da pregação, Deus me tomou, eu comecei a profetizar para o pastor. A igreja entrou em lágrimas, porque tudo que eu estava profetizando é o que a igreja estava passando. E naquele momento eu fiquei, Deus, o que aconteceu? Até eu não entendi como é que tudo aquilo foi tão rápido. Deus nunca tinha me usado para falar com alguém. Mas sabe o que é isso, irmão? Isso é vida cristã. A vida cristã, ela te dá essas experiências, ela te leva a níveis mais altos.
Tudo isso e muitas outras experiências eu tive durante 3 anos. Fora a que eu tive de lá para cá, foram muito mais. E aí essas coisas consolidaram o meu coração, a minha vida. Porque esse é o poder transformador da vida cristã. Porque quem anda com Cristo, ele sempre vai viver o sobrenatural, irmão. Eu quero declarar, levanta a sua mão em nome de Jesus. Os teus dias serão diferentes, porque hoje você decide viver a vida cristã. Amém, irmãos? Se prepara para experiências sobrenaturais. Se prepare para isso. A vida cristã, ela não se baseia só em conhecimento. Quantas pessoas estudam tanto sobre Deus e nunca conheceram o Deus de verdade? Irmão, não se forma um bom cristão numa faculdade teológica. É bom para a gente aprender, sim, nós temos IBTenda. A gente está aprendendo a Bíblia, estamos aprendendo a palavra. Mas o bom cristão, ele é forjado na faculdade da vida. É na sua caminhada, aplicando os princípios da palavra, gerando experiências sobrenaturais. É aqui que nós crescemos, aqui que nós desenvolvemos um bom cristão. É como lá em João 1:45 a 51, que fala sobre Filipe, quando ele se encontra com Natanael. Você conhece aqui a história. Filipe encontra Natanael e diz: olha, nós achamos aquele que Moisés escreveu e os profetas falaram. Jesus, o Nazareno, filho de José. E aí Natanael disse: mas pode vir uma coisa boa de Nazaré? Aí ele disse: então vem e vê. Só que quando ele vem chegando de longe, Jesus olha e disse: eis aí um verdadeiro israelita que não há dolo. Ele disse: Senhor, tu me conheces da onde? Antes de Filipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. Ali Jesus revelou algo da vida dele. Ele ficou tão impactado que ele disse: Senhor, tu és o mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ah, tu crê? Porque eu falei que te vi debaixo da figueira. Só que coisas maiores estão por vir. Ei, irmão, quem já viu coisas poderosas em Deus? Quem viu? Então te prepara, Deus tem coisas muito maiores ainda para fazer na minha vida e na sua vida. Isso aqui é para quem está vivendo vida cristã. Ele disse ainda mais e acrescentou: em verdade vos digo, que verás os céus abertos, o anjo descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Ele estava dizendo: Natanael, você vai viver coisas sobrenaturais, Natanael. Você vai viver coisas que ninguém viu. Mas a pergunta que não quer calar é: por que tem tanta gente que está tanto tempo na igreja e elas não conseguem se transformar, ter uma transformação relevante? Você sabe por que isso? Diga assim: pastor, por quê? Porque tem muita gente que tem a vida cristã como um título. Eu sou cristão. E não como um estilo de vida. As pessoas, elas têm que olhar para nós e ver alguma coisa de Cristo em nós. Eu não estou falando que você vai se parecer completamente com Cristo. É impossível. É ou não é impossível? É impossível você parecer 100% com Cristo. Mas alguma coisa, as pessoas têm que olhar para você e ver Cristo, ver Deus. Então, a vida cristã não pode ser um título, ela é um estilo de vida. Era esse estilo de vida que Paulo, ele decidiu viver. E disse lá em Gálatas 2:20. Coloca para mim aqui, Gálatas 2:20, por favor. Gálatas 2:20. Aqui. Vamos lá, diga comigo. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, a vida que agora... Ele está falando o quê? Vida cristã. A vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gente, era a decisão de Paulo viver isso como um estilo. Ele tinha Cristo na sua carne. Gente, o que está faltando para nós? Para a gente viver essa vida de Cristo, essa vida cristã. Irmão, todos nós estamos sujeitos e podemos, com o tempo, através do cansaço, através da indisciplina,
através da falta de reverência, tornar a nossa vida cristã como um título. Todos nós podemos, com o tempo, por causa do cansaço, tornar a nossa vida cristã simplesmente um título e viver nossos sonhos, viver nossos planos, viver os nossos caminhos, nossas ambições. Por isso que muitas vezes não existe mais o amor fraternal, não existe mais a preocupação pelo próximo. Muitos de nós não temos mais tempo de congregar, não temos mais vontade de estar na igreja. Muitos de nós, irmão, não ansiamos mais pelo céu, irmão. A gente corre atrás de coisas terrenas somente. Ninguém vê mais ninguém dizendo: pastor, eu queria ter o dom de cura, porque eu quero orar pelas pessoas e as pessoas ser curado. Não, as pessoas chegam: pastor, ora por mim que eu vou entrar num negócio, eu vou ganhar muito dinheiro. As pessoas não têm mais fome, elas não têm mais desejo de buscar as coisas espirituais. Irmão, como nós se perdemos, como a gente perdeu tudo isso, o desejo, a fome. As igrejas estão lotadas, existe muita gente dentro da igreja, mas tudo procurando coisas terrenas. Ei, irmão, Deus vai te abençoar, amém, irmão? Deus vai te prosperar, amém, irmão? Mas eu te pergunto, cadê as coisas espirituais de Deus na sua vida? Cadê as coisas celestiais da sua vida? Cadê as manifestações espirituais de Deus na sua caminhada? Em nome de Jesus, eu quero ser profeta aqui nessa noite. Esse é o tempo de nós vivermos a vida cristã e vivemos as coisas grandiosas de Deus, porque é o poder transformador daquele que vive, daquele que se entrega, daquele que acredita, irmãos. Amém, eu estou falando para uma igreja, e eu creio, tenda para as nações, nós somos uma igreja que entendemos isso. É hora de se levantar e viver o que Jesus nos chamou para fazer. Amém, então levante a sua mão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, declare: Deus, hoje eu decido viver a vida cristã, caminhar conforme a tua vontade. Aleluia, aleluia. Você pode dar um glória a Deus, irmão? Você quer passar a eternidade com Cristo, mas você hoje não tem tempo para Cristo. Você não tem tempo para investir em Jesus. Nós queremos viver algo que a gente não investe. Nós queremos ter uma vida espiritual cheia do poder de Deus. Nós queremos ter uma família abençoada. Nós queremos até ter uma vida financeira próspera. Mas nós não queremos investir. Não existe investimento. Não existe graça sem investimento. Não existe vida espiritual sem investimento. E eu não estou falando disso. Eu estou falando disso. Estou falando disso. De entrega. Não é sobre o dinheiro. É sobre a sua disposição. A sua entrega. Eu vou me entregar, eu vou me entregar, eu vou me entregar. Eu quero me entregar. Nós sempre queremos algo que a gente não luta por ele. Você quer viver uma vida que você nunca lutou. Irmão, sabe o que eu aprendo? A vida é uma colheita de uma plantação. Simples, só isso. A vida é uma colheita de uma plantação. Então você não pode fugir dessa regra. Jacó enganou seu irmão, ele plantou isso. Labão enganou Jacó. Jonas, ele plantou desobediência e fugiu de Deus. Ele foi parar na grande barriga do grande peixe. Diz a Bíblia que ele foi nas profundezas do inferno. Por quê? Porque ele quebra uma regra. Ele planta coisa que ele vai colher. E o que ele está vivendo hoje é tudo que ele plantou lá atrás. Amém, irmão? Quem está aqui? Glória a Deus. Olha para o seu irmão e diga: é hora de a gente começar a plantar coisas espirituais para colher coisas espirituais. Amém? Glória a Deus. Você já plantou tanto no físico. Você já investiu na bolsa de valores. Já fez tanta coisa para ganhar dinheiro. Agora vamos investir no céu, irmão. Amém? Quem quer investir no céu aqui? Glória a Deus. Esse banco ele não vai falir. Esse banco não tem corrupção, não, irmão. Esse banco tem prosperidade espiritual, irmão. Esse banco ele muda a nossa história. Decida hoje investir no banco do céu celestial. Aleluia. Glória a Deus. Abra comigo aí Salmos 119, versículo 45. Eu acredito que o Oziel falou alguma coisa sobre isso. Coloque aqui para mim. O que diz? Vamos lá.
Salmo 119, 45. E andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. Coloca Almeida corrigida, atualizada para mim. Por favor, essa aqui não. É fiel. Deixa eu ler aqui na minha tradução. Diz assim: andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Agora entenda uma coisa. O que o salmista Davi está falando aqui para nós? Primeiro, se nós buscarmos os preceitos de Deus, como a vida cristã, nós sempre andaremos na verdadeira liberdade. Você pegou aí? A segunda coisa que o salmista Davi está falando para nós é que a verdadeira liberdade não está em fazer o que eu bem entendo ou quero, mas em seguir os mandamentos de Deus que nos protege. Você entende? Agora lá em Gálatas capítulo 5, versículo 1, ele confirma essa revelação do salmista Davi sobre a vida cristã. Abra aí para nós, Gálatas 5, 1. O que diz? Para a liberdade foi que Cristo libertou. Permanecei. Ele diz o quê? Vamos dizer bem alto, diga permanecei. Diga mais alto, permanecei. Pois firme, e não vos submeteis de novo a jugo de escravidão. O que Paulo está dizendo aqui para nós? Só a prática da vida cristã pode nos libertar. Você entende, irmão? Só a prática. Irmão, não adianta fazer campanhas e campanhas, subir um monte, orar 7 dias, jejuar 30 dias. Se você não viver a vida cristã, não terá libertação, não terá milagre. É simples. Não terá. Você pode fazer o propósito que você quiser, mas se você não decidir viver a vida cristã, não tem. Por quê? Porque só aqueles que são libertos em Cristo, aqueles que andam com Cristo, eles têm a verdadeira libertação e milagre. Êxodo capítulo 15, versículo 26 fala sobre isso. Coloque aqui na tela para nós. Êxodo 15, 26. Êxodo 15, 26. Olha o que diz. Amém. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos meus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês que veio sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. O que ele fala aqui? Se fizeres o que é reto. Aqui fala de prática, comportamento, caminhada. Aí ele diz, diante dos meus olhos. Por quê? Porque toda a nossa ação, nossos movimentos, tudo que a gente faz está diante dos olhos de quem? Está diante dos olhos de quem? De Deus. Mas só que no Salmos 34, versículo 15 diz: os olhos do Senhor estão sobre o seu justo, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Olhar, Deus olha. Deus está olhando para todo mundo. Mas ouvir, só que tem a vida na prática da justiça. Então, ele está dizendo, ó, os meus olhos estão sobre o seu justo, e os meus ouvidos atentos. Sabe por que muitas vezes Deus não consegue nos ouvir? Porque a nossa caminhada aqui está muito longe de viver a caminhada de Cristo. E a caminhada de Cristo é viver a justiça, é andar na justiça. Não é na nossa justiça própria, mas é na justiça de Deus. O salmista, no Salmo 119, no Salmo 119, 45, como nós lemos, ele fala de uma verdadeira liberdade. Se ele fala de uma verdadeira liberdade, então existe uma falsa liberdade, sim ou não? Não existe uma falsa liberdade? Aí eu te pergunto, o que é uma falsa liberdade? Eu fico preocupado porque aqui nós podemos perder, aqui que nós podemos se perder e tornar um cristão somente com um título através dessa falsa liberdade. A falsa liberdade, irmão,
ela vem quando você começa a virar um crente convencido e não um convertido. Você começa a se convencer que é crente, convencer que é cristão, convencer do evangelho e convencer que está tudo bem com você, mesmo não estando bem. E ai daquele se dizer que você não está bem. Irmão, você fica irado, porque o convencido, ele ativa o orgulho. Você sabe disso? E todo convencido, ele é orgulhoso, porque o sentido de convencido, ele é negativo, é presunção. Então, o significado de convencido se refere a uma pessoa que se acha superior a outras. Ela se acha, ela demonstra vaidade, orgulho e arrogância. Por isso que todo convencido, ele não consegue reconhecer os seus erros. Você pode até apontar para ele, mas ele, não é comigo não. Não é assim? Ele não consegue enxergar o erro na sua vida. Por isso, o convencido, ele nunca vai viver a vida cristã, porque não haverá arrependimento. Esse é o convencido. Todos nós podemos começar se convertendo e depois se tornar um convencido. Como, pastor? Deixando de viver a vida cristã. É simples. Nós podemos começar se convertendo e com o tempo a gente se tornar um convencido, porque a gente parou de praticar a vida cristã. E aí o que sobrou foi só um título. Aleluia. Amém. Então a vida cristã, ela faz isso. Mas a verdadeira base da vida cristã está na nossa, a verdadeira base da liberdade e da convenção está na vida cristã. Então a pessoa só pode ser livre de verdade se ela viver essa vida, essa caminhada, esse preceito, esses princípios, esse andar no Espírito. Ela só pode ter isso, irmão. Ela só pode viver isso. E sabe o que eu aprendo? Eu aprendo um segredo para você desfrutar e permanecer na vida cristã. E sabe qual é o segredo? O segredo da vida cristã é estar nas instruções de Deus para nós. Amém? O segredo está nas instruções. Olha para o seu irmão e diga: o segredo para você viver a vida cristã está nas instruções de Deus para nós. Amém? Por quê? Porque as instruções ela nos dá limite, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. As instruções, ela te dá direção para onde você pode ir. E as instruções, ela te dá segurança, porque você sabe que está fazendo a coisa certa, segundo a vontade de Deus. Você entende? Por isso que as instruções, ela tem esse poder de nos guardar. Existem muitas instruções claramente na Bíblia, é só você ler, entender e aplicá-la. Mas existem instruções que Deus entrega para mim e para você. Você entende? É como lá em José, lá em Mateus 2:13, né? José, pai de Jesus. O anjo do Senhor aparece para José e diz: olha, pega o menino e sua mãe, leva para o Egito e fique lá até eu te avisar para você voltar, porque Herodes quer matar a criança. Irmão, ali ele recebeu o quê? Uma instrução. Digo, leva a instrução de quê? Livramento de morte, porque não, a criança vai morrer. Então houve ali uma instrução. Noé teve uma instrução. Quando Deus falou disso, olha, constrói uma arca, Deus deu para ele o quê? Deu como? O tamanho, a largura, a altura, as coisas que ele tinha que usar. E aquela arca ia salvar a sua vida e a sua família. Você entende? A instrução, ela tem um poder de nos guardar e direcionar para os lugares certos, para a gente viver a verdadeira vida cristã. Então, esse é o poder das instruções. A gente sempre fala lá em Lucas 10, que Jesus levanta 72 discípulos e envia para pregar o Evangelho. E eles chegam animados, alegres, dizendo: foi um sucesso a missão. Mas aonde é que estava o segredo? Estava nas instruções que Jesus deu antes de mandar eles. Ó, não entra aqui, faça aqui, não leve isso, faça desse jeito. E quando eles voltaram, irmão, as coisas tinham acontecido, eles estavam alegres, jubilando. Por quê? Porque a instrução trouxe aquela vitória para ele. Só que, irmão, nós somos uma geração
que nós queremos o fogo. Quem quer o fogo aqui? Nós queremos a glória, nós queremos a bênção de Deus, mas nós não queremos pagar um preço para cumprir e obedecer as instruções. Porque quando a gente fala em obedecer as instruções, requer sacrifício, renúncia. Às vezes o que você tem que fazer vai mexer com a sua vida, vai mexer com a sua rotina, vai mexer com a sua cabeça. Mas só através da obediência às instruções que nós vamos viver a vida cristã, a vida com Deus. Você está entendendo? Eu não sei como é que você está aqui hoje. Eu não sei como é que está seu coração, como você está caminhando. Eu sei de uma coisa: Jesus tem instruções para nós. Jesus, Ele quer se revelar para nós. Amém? E não é só sobre fogo. Irmão, existem muitos homens na Bíblia que se perderam, não por falta de unção, mas por falta de obedecer instruções. A gente tem um caso de Sansão, que era um nazireu e se perdeu. Por que ele se perdeu? Porque ele não obedeceu às instruções de um nazireu. Não se contaminar, não tomar bebida forte, não se relacionar com outras mulheres sem ser uma judia. Então ele tinha todas as instruções. Eu conheço homens e mulheres de Deus do fogo que oram, que profetizam, mas que não conseguem desfrutar das coisas de Deus aqui na terra. Sabe por quê? Porque elas têm dificuldade de obedecer instruções. Eu conheço mulheres assim do reteté, irmã do coque, que você chega: meu irmão, você é mulher de Deus, mas você tem que fazer assim. Não, pastor, eu sou desse jeito, eu só faço assim. Ela não consegue desfrutar. Às vezes tem a unção, tem o dom, mas ela não desfruta daquilo que Deus tem para ela aqui na terra. Por quê? Porque ela tem dificuldade de obedecer às instruções. Irmão, não é só sobre fogo. Não é só fogo. Fogo sem instrução se apaga. O sacerdote, para ele manter o fogo, ele tinha uma instrução de Deus. Todos os dias tinha que tirar a cinza e colocar a lenha, porque senão o fogo se apaga. Você está entendendo, irmão? Glória a Deus. Então, existe uma instrução para nós. Existe uma instrução. A Bíblia fala lá em Números 20, fala que o povo de Israel, ele tinha chegado a um deserto chamado Zim. Só que naquele lugar não existia água. E o povo se levantou contra Moisés e Arão. Porque ele falou: Moisés, por que nos trouxeste aqui para morrer? Nós e o nosso gado, de sede. O que Moisés e Arão fez? Eles foram para a porta da tenda da congregação e eles se derramaram diante de Deus. Diz a Bíblia que a glória desceu sobre aquele lugar. E Deus entregou uma instrução para Moisés. Deus disse: pega a vara de Arão, reúne todo o povo e fala a rocha diante do povo, que vai sair água. Irmãos, o que eu aprendo aqui com essa história? Primeiro, que eu aprendo é que nós, se queremos viver algo sobrenatural e ter uma resposta de Deus, nós só vamos receber através de uma entrega total. Você tem que se derramar, deixar, buscar. Você tem que pagar um preço para isso, para que Deus possa falar contigo. Porque para cada tempo, cada estação nossa, Deus tem uma instrução pontual para nós. Existe uma instrução pontual. Para aquele momento, Deus tinha uma instrução para Moisés. A instrução é: fala a rocha, mas pegue o cajado. Porque o cajado simbolizava autoridade. Então ele tinha autoridade e ele tinha direção. Mas ele obedeceu? Não. Sabe qual é o perigo, irmão? Você entrar na presença de Deus e sair do mesmo jeito. Você ter uma experiência profunda com Deus e nada mudar. Isso cria uma frustração em nós mesmos. Isso cria uma frustração. Mas o que aconteceu aqui? Moisés, ele teve a direção. Ele não obedeceu. E por que ele não obedeceu? Ele não obedeceu porque Moisés, ele estava passando por um tempo difícil. Eu sei que muitos de nós estão passando o que Moisés passou naquele momento. Moisés estava desestabilizado emocionalmente. Você vê que
Moisés, ele teve um encontro com Deus, Deus falou com ele teve uma experiência com Deus, mas naquele momento, Moisés não obedeceu. Por quê? Porque ele estava desestabilizado no seu emocional. Moisés estava irado com o povo, irado com aquele povo incrédulo, aquele povo difícil, e por isso, ele acabou errando. Em vez de falar, ele bateu na rocha. Sabe o que eu entendo, irmão? Sabe por que tem muita gente que não consegue viver essa transformação? Porque estão desestabilizados emocionalmente. Estão magoados por palavra com pessoas. Estão feridas. E por isso elas não conseguem avançar. Elas não conseguem viver a vida cristã. Eu não sei se você está assim aqui. Teu coração está ferido. Alguém falou alguma coisa para você, você ficou chateado. E até hoje você tem mágoa dessa pessoa. Isso tem travado a sua vida. Você tem perdido tantas coisas de Deus. Irmão, vou dizer uma coisa para você. Quando eu me converti, as pessoas oravam por mim, mas nada mudava. Porque eu estava desestabilizado emocionalmente também. Quando eu entendi isso, comecei a liberar perdão, pedir perdão para quem eu tinha magoado, para quem tinha me magoado. Irmão, as coisas começaram a acontecer. E Deus começou a agir na minha vida. Quem sabe o que está faltando é isso. Você liberar perdão, você reconhecer que você pecou, você errou. Hoje, graças a Deus, irmão, eu não tenho mágoa nenhuma da igreja, eu não sou ferido com ninguém, eu estou feliz com todo mundo. Alguém pode até me entristecer em relação porque não está fazendo a vontade de Deus, mas isso não me deixa mágoa. Eu estou livre disso aqui, irmão. Você está entendendo? Eu quero te convidar hoje à noite. Fica de pé no teu lugar. Eu quero te convidar hoje à noite a você romper com tudo aquilo que impede você viver a vida cristã, irmão. Você vai ter um tempo de milagre. Pastor, eu tenho ressentimentos, tem barreiras dentro do meu coração que eu não consigo liberar. Você está igual Moisés, entrou dentro da presença de Deus, mas saiu do mesmo jeito, porque não abriu o coração. Eu quero te convidar, você nessa noite, romper, e a partir de hoje viver uma vida cristã transformadora. Amém? Então fecha teus olhos. Aleluia. Enquanto a gente canta, eu quero te convidar a você sair do seu lugar com o coração decidido em viver um tempo poderoso de transformação através da vida cristã, de uma caminhada justa, de uma entrega, de uma decisão no seu coração, de romper com todo sentimento, todo ressentimento, toda mágoa, tudo aquilo que te impede de você abraçar Jesus e dizer: Deus, eu decido caminhar agora. Eu não sei como é que está seu coração. Eu só sei que hoje é um dia que Deus está te chamando. É hora de você viver a minha vida. Ora basuri cantarabachê.